vamos de assunto polêmico. O que eu acho de homem que pede para dividir a conta? Eu poderia acabar esse vídeo em 2 segundos falando que eu acho ridículo, mas eu vou justificar o motivo. Gente, eu cresci com um pai e padrasto que sempre pagaram as contas. Cresci com essa visão de homem, de que homem deve ser cavalheiro. É uma obrigação? Não é uma obrigação. Mas eu vejo isso como cavalheirismo, que ele deve fazer isso porque é o papel dele. E é muito difícil explicar isso para as pessoas, principalmente para alguns homens, porque eles acham que a gente está ofendendo eles e colocando como se fosse uma certa obrigação. Mas não é colocar como uma obrigação. Eu somente vou sair com alguém e vou admirar este alguém se ele pagar a conta. Por exemplo, se um cara não tem condições de te levar num restaurante 5 estrelas, porque ele não tem condições de pagar pra você e pra ele, então que ele não vá nos 5 estrelas e peça pra você dividir com ele, que ele vá num que ele possa pagar pra você e pra ele. Por quê? Porque na minha visão é questão de cavalheirismo. O meu pai sempre fala isso. Ele fala que ele se sente menos homem, que ele se sente mal, que ele como homem não consegue aceitar com que uma mulher divida uma conta com ele, e principalmente que a mulher pague algo pra ele. Então, além de eu concordar com isso e eu desde pequena achar que sim, o homem deve pagar a conta, desde pequena, desde que eu comecei a namorar, eu acho que sim, o homem deve pagar a conta. O meu pai sempre reforçou essa imagem na minha cabeça. Na cabeça dele, não faz sentido a mulher pagar a conta. Ele tem uma mentalidade mais antiga? Sim, mas eu também tenho. Para certas coisas, eu tenho essa mentalidade antiga. E eu acho que assim, se não tá bom para certa pessoa, se o homem não está contente com essa visão da mulher, então ele que saia com outro tipo de mulher. Ele não tente enfiar goela abaixo em mulheres tipo eu e outras que não concordam em dividir a conta de que a visão dele está certa. Não, não, não. A digníssima começa falando que é o papel do homem pagar a conta, que não sei o quê. Não é papel dele, não. Se seu pai, seus irmãos, os homens aí da sua família sempre pagaram tudo pra você, sempre bancaram tudo que ela precisou, é um problema dela e dos familiares dela. Agora, se um cara chama ela pra sair, pra dar um rolê, a obrigação dele tá onde em pagar a conta? Ele é responsável por ela financeiramente por quê? Se ele, às vezes, acabou de conhecer ela, é o primeiro encontro, que obrigação que ele tem de custear ali o restaurante ou o barzinho? Não tem nenhuma. Ele faz se ele quer. E ela ainda em tom de soberba fala que vai explicar isso para os homens porque os homens acham que um argumento desse está os ofendendo. E na verdade não está ofendendo homem nenhum. Eu só acho particularmente que é uma coisa tosca, né? Uma coisa idiota. Você querer exigir de alguém que ele te pague conta, os rolês que ele for dar contigo, sendo que você acabou de conhecer o cara, ele não tem obrigação nenhuma de te pagar nada. Nem se vocês já tivessem ficando alguns meses, qual a obrigação que ele tem de pagar suas coisas? Não tem nenhuma. E agora, como ela falou ali, ela só vai gostar de sair com alguém, só vai admirar alguém que pague a conta, aí é um problema dela, né? Não é um problema dos caras. E percebe-se então que ela tá buscando um cara provedor, um cara para bancar ali. Porque vamos dizer que se o cara não tem uma condição financeira, ela já deixou claro que não vai ver valor nele, não vai respeitar, não vai admirar o cara. Então os caras estão mais que certo de não querer pagar a conta para essa digníssima, porque ela só tá buscando provisão. Ela traz ali o exemplo do pai dela, que se sente menos homem, de ter que dividir a conta com uma mulher e tal. Isso é um problema do coroa dela. Eu, particularmente, toda vez que eu dividi conta com alguma digníssima, eu achei ótimo. Gastei menos dinheiro, pra mim, tá ótimo, maravilhoso. Às vezes que eu me senti mal foi algum dia que eu saí com uma digníssima e gastei muito dinheiro. Aí que no outro dia eu olhei a fatura ali do cartão e falei, puta que pariu, agora eu tô fudido. Mas agora quando a mulher quer dividir comigo, eu falo, pô, perfeito, maravilha. Passa aqui no débito então. Sabe aquela coisa de cada macaco no seu galho? Exatamente assim. Certos homens não concordam em pagar, eles que saiam com mulheres que concordem em dividir. Se certos homens acham cavalheirismo pagar, assim como o meu pai, saiam com mulheres tipo eu, e acho que essa menina que também comentou, porque se eu não me engano ela falou que ela concorda com isso, saiam com esse tipo de mulher. E esse assunto é tão delicado de explicar em 2, 3 minutos que eu acho que eu posso fazer uma série de Netflix e muitas pessoas não vão entender. Mas assim, eu acho que o primordial é respeitar a opinião do outro. Eu respeito se um cara acha que ele deve dividir a conta com a mulher. Tudo bem, eu não vou sair com ele. Ele tem que aceitar que eu não acho isso legal, que eu não gosto. E ele não pode me intitular como uma pessoa interesseira porque eu não quero dividir a conta com ele. Simplesmente eu tenho outro pensamento diferente do dele. E eu também não posso dizer que ele é um merda de homem, por mais que eu pense isso, assim como ele deve pensar mal de mim,
porque essa é a opinião dele e eu tenho que respeitar a opinião dele. Então, como eu falei, E eu gostaria de convidar você que está gostando do conteúdo a dar um like no vídeo e a se inscrever no canal para ajudar na entrega desse conteúdo e ajudar a gente a continuar produzindo vídeos. E ela trouxe o argumento ali que não tem pé nem cabeça. Ah, homem que não gosta de pagar a conta, que procure uma mulher que não veja problema em dividir a conta. Sim, exatamente isso. Agora, se o cara saber que uma digníssima que nem ela só sai mediante ao pagamento da conta, o cara já pode decidir ali, ó. Provavelmente ela só me quer como um contatinho gastronômico, e aí ele não sai com ela. Vai sair com outra mulher, que tem outra intenção, de repente quer ficar com o cara mesmo. Não quer só usufruir ali do que ele pode proporcionar. Mas engraçado que ela faz uma tempestade, um copo d'água, como se todos os homens saíssem exigindo. Não, toda mulher tem que dividir a conta. Eu não costumo ver muito isso na vida real ou na internet, mas o contrário eu vejo bastante. Toda hora a gente vê videozinho, inclusive o da Digníssima aí, que fala, o homem tem que pagar a conta, é obrigação do cara pagar a conta, senão ele não é cavalheiro, senão eu não vou admirar ele. Então é uma reclamação que elas fazem para os caras. Os caras não querem impor para as digníssimas que elas têm que dividir tudo igual, igual. E sim, se o cara quiser rotular a digníssima que só sai, ela afirmou isso umas 2 vezes, só sai se o cara pagar a conta, senão esquece. Se o cara quiser rotular ela como interesseiro, ele tem todo o direito, porque isso é interesse. Aí não adianta ela trazer misticismo, mas o meu pai falou que é assim, é o certo, e eu acho que é o certo. Independente disso, se você só sai mediante o pagamento de conta, o cara tem direito de achar. Então ela é interesseira, tô fora, porque de fato, pelo menos na minha opinião, você é. E você deixou isso claro ao longo do seu vídeo inteiro. não tem porque uma pessoa que não concorda com a tua opinião saia com você. E pra finalizar, eu acho que o homem deve pagar a conta não porque é a obrigação dele, porque eu vejo como cavalheirismo. Eu vou admirar ele por ele estar tendo esta atitude que na minha percepção é a atitude que deve ser tomada por homem. Eu vou me sentir extremamente mal se a gente chegar no restaurante e ele der a conta pra eu pagar ou pra dividir. E não se trata do dinheiro, não é algo monetário, mas pra mim é muito mais do que isso, é a questão de atitude, é questão de cavalheirismo. Eu falei em outro vídeo também que eu não me importaria de dar um presente de mesmo valor ou até maior do que um jantar ou uma viagem, algo assim. Eu poderia tranquilamente dar um presente dentro das minhas condições e tá tudo bem. Mas na hora da conta, dividir a conta, pra mim é inadmissível. E é isso, gente, desabafei. Não, e ela fala ali que não é obrigação do cara pagar a conta, mas ela fala que se não pagar é inadmissível. Então fica incoerente, pô. Mesmo que você falou 1, 2 vezes ali que não é obrigação, você está colocando sua opinião como se fosse obrigação do cara pagar a conta. Tanto que você fala que não vê nem valor nele se ele não pagar. Bom, vai entender, né? Não sei que pavor todo é esse de pagar uma conta. Ela parece ser uma digníssima de família boa, deve trabalhar, deve ter seu dinheiro, como ela falou. Então não ia arrancar pedaço de ninguém, ninguém ia ficar doente se tirar o cartão da porra da carteira e passar ali no débito, no crédito, porra de 40, 50 reais. Isso se a digníssima não for tão cara, né? Porque tem umas que querem sair no melhor restaurante, gastar, 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 ainda o cara tem que pagar tudo sozinho. Aí, né, cada um com sua loucura. Se tem cara aí querendo pagar muito dinheiro pra encontrar mulher, pra sair pra encontro, também que eles se lasquem pra lá, né. É por isso que os caras estão cansando de ficar indo pra encontro aí e ainda ser cobrado de pagar a conta, pagar isso, pagar aquilo. Se for pra ele ficar gastando dinheiro, ele vai direto no MGP, né, que cobra pra isso, pra dar o que ele quer. Mas cada um com seu cada qual, né. Tem gente que quer pagar a conta, tem digníssima que vê isso com maus olhos. Aí as pessoas que lutem, né. Conversa antes, pergunta: "Ó, você vai dividir comigo e tal? Tô meio sem grana". Se a mina falar que não, se não tiver a fim de bancar tudo sozinho, aí você bate o papo pra ela e deixa ela decidir. Só sei que a pista tá salgada e as cobranças, as exigências estão bem altas. Então, cada um que tome a melhor decisão aí pra si. Eu tô fora. Mas é isso aí, rapaziada. Mais um videozinho aí do caos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixem aí o seu like,
o seu comentário e se inscrevam no canal. Muito obrigado e um abraço, rapaziada.